Hoje, dia 26 de abril de 2023, nós temos o imenso prazer de receber o Dr. Helder Zamoner aqui na nossa reunião para falar sobre antibióticos, nefrotóxicos. E eu espero que todos possam aproveitar bastante, tirar as dúvidas, né? Aproveite que ele sabe muito. O doutor Rodrigo vai fazer uma apresentação mais formal, né? Ele conhece, né? Tem um conhecimento maior a respeito e ele vai conversar com vocês. Oi, Helder, bom dia então novamente, obrigado por ter aceito o convite nosso. Então, Dr. Helder é responsável pela residência médica de nefrologia na Faculdade de Botucatu, na Unesp, é assistente do grupo de agudos da nefrologia de Botucatu e, inclusive, tem experiência prática com o tema, cujo doutorado dele foi sobre a vancomicina, doses, adequação em pacientes em terapia renal substitutiva e com disfunção renal aguda. Então, Helder, novamente é um prazer te rever. Essa é das amizades que a gente faz dentro da nefrologia, que é sempre muito bem-vinda. E eu espero que a gente possa, aí, ao final da sua aula, a gente poder discutir um pouquinho sobre nefrotoxicidade. Obrigado, Helder. Obrigado pela apresentação, Rodrigo, Maria Alice. É um grande prazer e agradeço enormemente pelo convite para a gente poder discutir e conversar um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse tema. Então, eu vou colocar aqui a apresentação. Joia. Tudo ok por aí? Perfeito. Tá tudo certo. Deixa eu só minimizar aqui. Joia. Bom, então, o tema que a gente vai abordar nesses próximos 45 minutos é sobre antibióticos e seu potencial nefrotóxico. Tá? Não tenho conflito de interesse para essa apresentação, e aí eu queria compartilhar com vocês um caso clínico para a gente começar a pensar um pouquinho sobre o assunto. Então, é a paciente CSB, de 73 anos, sexo feminino, da cor branca, de antecedentes pessoais, uma osteoartrose de joelho, hipertensão, diabetes mellitus, um transtorno depressivo e uma hepatite C, genótipo 3A, já tratada no passado. E a paciente deu entrada pela equipe da neurologia, com história de rebaixamento do nível de consciência, crises convulsivas e febre. E foi feito um diagnóstico clínico na ocasião de encefalite herpética. Foi iniciado pelo grupo da neurologia com aciclovir, 1.200 miligramas de 8 em 8 horas, junto com a fenitoína, 200 miligramas de 8 em 8 horas, e o paciente não teve novos episódios de crise convulsiva, o padrão neurológico devagarzinho melhorando, e um período aí de 3 dias, né, sem a avaliação laboratorial. E no dia 16 de março, em coleta de exames de rotina, foi identificada uma piora da função renal e solicitada interconsulta para o nosso time da IRA. Ao exame físico, uma paciente estável hemodinamicamente, hidratada, afebril, sem alterações, né, no seu exame cardiopulmonar, no exame abdominal, extremidades sem edemas e um débito urinário não quantificado, a paciente em principais que tínhamos disponíveis. Então, no dia 13, que foi a data da admissão, um sódio de 135, um potássio de 4,3, uma creatinina de 0,7, uma ureia de 38. No dia 16, que foi esse período de 3 dias, né, de lacuna e de laboratórios, a gente tem uma creatinina que ascende para 6,5, uma ureia para 121, potássio, né, 3,8, sódio 139. E no dia seguinte, dia 17, um sódio de 135, potássio 3,6, creatina de 7, uma ureia de 130. E aí, diante desse quadro, né, desse quadro clínico, dessa evolução laboratorial, o que a gente poderia pensar em termos de hipótese diagnóstica? Eu não sei se você quer abrir aí para alguém comentar, Maria Alice. Liguei aqui. Vocês querem fazer, o pessoal da Nefro, querem fazer alguma hipótese diagnóstica? Oi, bom dia. Bom, Bom dia. nesses casos, acho que a gente sempre tem que pensar... Doutora Paola, quem está falando? Sim, doutora Paola, eu sou fellow IRA esse ano. Eu acho que Bom dia, Paola. Prazer. sempre pensar numa possível nefrotoxicidade, né? Acho que ele estava usando a aciclovir.
E o diagnóstico diferencial também sempre pensava uma possível UNIA para ele, fazendo uso de aciclovir, fazendo uso de fenitoína, essa alteração importante da função renal. Teoricamente, eu acho que não estava infectado, né, para a gente pensar numa possível sepse, não tinha outros comemorativos, não tinha hipotensão, não tinha náusea, vômito, diarreia, então acho que essas seriam as principais hipóteses, assim, nefrotóxicos e umania. Joia, perfeito. Eu acho que é bem importante isso, né, que você trouxe, e chama bastante atenção também, né, que em um intervalo curto de tempo, uma elevação muito rápida, né, das escórias nitrogenadas, né, e uma paciente estável hemodinamicamente e usando, aí, né, você destacou duas drogas potencialmente nefrotóxicas, né, o aciclovir e a fenitoína. Muito bom. Então, a ideia, né, é a gente usar esse caso como um disparador, depois eu conto para vocês o que aconteceu, qual foi a nossa interpretação, né, e o desfecho dessa paciente, tá? Então, a ideia é que a gente divida, né, essa nossa conversa, né, numa breve introdução à ira droga induzida, o papel nefrotóxico dos antimicrobianos, né, abordemos também um pouco sobre os fenótipos, né, de apresentação clínica, as principais drogas e as particularidades do manejo, estratégias gerais de prevenção da nefrotoxicidade e encerremos com algumas considerações, né, take-home messages. Então, introduzindo o assunto, a ira droga induzida, ela responde aí de 15, 25% dos casos de ira em adultos, aproximadamente 16% em crianças. É mais comum em pacientes hospitalizados, principalmente para pacientes idosos e pacientes em cenário de terapia intensiva, e com uma mortalidade, né, hospitalar girando em torno de 25%. No cenário de pacientes hospitalizados, né, os pacientes críticos, eles merecem esse destaque, né, em relação a diferentes aspectos, né, farmacocinéticos desse paciente. São pacientes em que a distribuição, né, do volume de distribuição ele é alterado, o metabolismo das drogas ele vai sofrer interferência, o clearance dessas drogas pode estar prejudicado, seja por impacto na filtração glomerular, seja por competitividade de drogas, né, alterações a nível sistêmico, né, nesses pacientes de terapia intensiva. Então, são pacientes em que a gente vai identificar, né, um risco aumentado de nefrotoxicidade. E dessas iras droga-induzidas, né, aproximadamente 50% estão relacionadas ao uso de antimicrobianos. Tá? Lembrando que os antibióticos, os antimicrobianos, eles podem ser divididos tanto pela sua forma de ação, né, ou seja, a gente tem alguns antimicrobianos que agem inibindo síntese de parede celular, como são os beta-lactamos, antimicrobianos que inibem síntese em águas fibromas, inibição de síntese, disfunção de membrana celular, como a daptomicina, e inibidor da síntese de folato, como o sulfametoxazol trimetropin. Outra maneira da gente pensar nos antimicrobianos seria dividindo já pelo seu aspecto farmacodinâmico, né? Tem alguns antimicrobianos que eles precisam atingir uma concentração máxima da bactéria. Poderia colocar aqui os aminoglicosídeos e o metronidazol, pertencentes a esse grupo. A gente tem alguns antimicrobianos que são tempo-dependentes, e para isso eles precisam ter um tempo, né, o maior tempo possível acima dessa concentração inibitória mínima. E a gente tem alguns antimicrobianos que são concentração e tempo dependente, e que a melhor maneira da gente avaliar, né, a ação desse curva pela concentração inibitória mínima. Então, antimicrobianos que são concentração tempo dependentes merecem destaque a vancomicina, as polimixinas, a azitromicina, a tigicilina, e os tempo dependentes, os beta-lactâmicos, penicilinas, cefalosporinas, os carbapenêmicos e a clindamicina. Então, toda vez que a gente administra uma droga, e aqui nós estamos focando bastante na questão do antimicrobiano, essa medicação ela vai atingir uma concentração, tanto química quanto no a sua penetração, né, nesse tecido está acometido, e isso tem muito a ver com a farmacocinética da droga, absorção, distribuição, metabolismo e eliminação. A gente tem um parâmetro da farmacogenômica, ou seja, particularidades, né, individualidades relacionadas a polimorfismos genéticos. Nem todo paciente ele vai responder da mesma maneira ou ter o mesmo, né, perfil de risco de eventos adversos. E o painel farmacodinâmico, trazendo para a gente a resposta clínica, e dessa resposta clínica, a eficácia terapêutica da droga, que é tão buscada.
E nesse processo, né, a nossa grande preocupação é, ainda mais com os antimicrobianos, eu não posso permitir que esse paciente ele evolua com concentrações subterapêuticas e colocando em risco, né, dele ter uma evolução, um desfecho desfavorável, né, perdemos o paciente para o quadro séptico, para a infecção, mas a nossa grande preocupação também é com a toxicidade dessa medicação. Tá? Então, o foco é a gente abordar um pouquinho esses mecanismos, né, e o papel dessa toxicidade. Então, esse material, né, publicado pela Linda e pelo professor Meta, professora Linda e professor Meta, que são de San Diego, a Linda ela é farmacologista, farmacêutica clínica, né, e o professor Meta, nefrologista, propõe essa divisão da nefrotoxicidade em 6 R's, né, ou seja, iniciando pela avaliação de risco do paciente, o reconhecimento da toxicidade, resposta, suporte renal agudo nesse contexto, a reabilitação para aqueles pacientes que sobrevivem a esse episódio e uma parte de pesquisa, né, e lacunas de conhecimento que precisam ser melhor explorados. Então, avaliando inicialmente os fatores de risco, a gente não pode esquecer que os rins eles são vulneráveis a essa toxicidade, né? A fisiologia renal ela envolve um alto débito cardíaco, né? Então 20 a 25% do débito cardíaco passa pelo rim. A gente vai ter essa filtração das medicações. A gente tem também todo um processo, né, de reabsorção a nível de túbulo proximal, ou seja, nós concentramos esse filtrado glomerular a nível de túbulo proximal, expondo, né, essa membrana tubular a concentrações desses metabólitos dessa droga. A gente tem esses metabólitos, essas drogas, atravessando, né, essa célula, né, seja por secreção, ou seja pelo processo de reabsorção, como nós vamos comentar algumas particularidades de drogas, e a própria biotransformação das drogas nos seus metabólitos, que muitas vezes podem ser tóxicos. Tá? E para isso, né, a gente pode também dividir esses fatores de risco em fatores de risco não modificáveis, que tem muito a ver com a idade do paciente. Nós comentamos, né, o paciente idoso é um paciente de maior risco, sua filtração glomerular, que é um paciente já de base com doença renal crônica. Outras comorbidades, né, doença hepática, diabetes, né, insuficiência cardíaca, procedimentos cirúrgicos maiores, alto risco, né, pacientes, por exemplo, em terapia intensiva, como nós comentamos, que tem todo um perfil farmacocinético alterado, pacientes em estado de hipovolemia ou choque, né, pacientes transplantados ou pacientes que tenham essa vulnerabilidade genética. E alguns fatores de risco modificáveis, né, ou seja, pacientes depletados com hipotensão, pacientes com exposição a nefrotoxinas concomitantemente, ou seja, mais do que uma nefrotoxina, e pacientes com um tempo, né, de exposição à medicação bastante prolongado, ou seja, tempo prolongado ou dose prolongada, tá? Seriam 2 fatores importantes. E como é que a gente vai fazer o reconhecimento, né, dessa IRA? Então, a abordagem, né, ela não difere de outras etiologias de IRA, ou seja, nós vamos partir, né, dos mesmos critérios diagnósticos de IRA, tá? Ou seja, um aumento, né, absoluto de 0,3 na creatinina em até 48 horas, ou um aumento, né, para 1,5 vezes o valor basal em até 7 dias, ou a redução do débito urinário para menos de 0,5 ml/hora em até 6 horas. Ou seja, os critérios eles não diferem, tá? E essa toxicidade, ela pode ser dividida em 2 padrões, tá? Que podem ser chamadas, né, de tipo A e tipo B, ou simplesmente pela forma como ela acontece. Então, essa toxicidade do tipo A seria aquela toxicidade previsível e que é dependente da dose. Ou seja, quanto maior a dose, maior o tempo de exposição àquela nefrotoxina, o paciente está em maior risco de ter o evento adverso. E um outro padrão, que seria o tipo B, que seria uma reação idiosincrática, que é imprevisível, né? E que é dose independente, tá? Uma reação mais imunomediada. E os critérios mínimos para a gente poder atribuir essa toxicidade a uma determinada droga, ou seja, eu tenho que ter uma exposição por pelo menos 24 horas, isso preceder, né, o insulto renal, a injúria renal aguda, ou seja, a gente fala muito isso, né? Será que o antimicrobiano ele foi a causa da IRA, ou seja, a nefrotoxicidade foi a causa da IRA, ou será que nós estamos num nível, uma concentração tóxica desse antimicrobiano como uma consequência da IRA, de outra etiologia, e o paciente teve uma diminuição do seu clearance da droga, né, acumulou, não teve um ajuste posológico, por exemplo, e aí ele tem
uma concentração tóxica, mas não como causa da injúria renal aguda. Outra questão importante é a plausibilidade biológica, ou seja, existe, né, um padrão dessa toxicidade, cada droga tem o seu padrão, nós vamos abordar um pouquinho sobre isso, então precisa existir essa plausibilidade, tá? Efeito, metabolismo e imunogenicidade. E, além disso, é importante a gente ter dados completos em relação a riscos concomitantes, então a sobreposição de nefrotoxinas, né, praticamente desenhar uma linha de tempo, né, entre o início da exposição e os efeitos que esse paciente vem apresentando. Ou seja, não é tão simples a gente poder achar, né, a droga como a causa da injúria renal aguda. Existem muitas outras variáveis, né, interferindo, e principalmente num paciente crítico, como a gente comentou, além de todas as alterações farmacocinéticas que ele tem, né, é um paciente que tem múltiplas exposições também, ou seja, é difícil da gente conseguir isolar. Existem, né, além dos marcadores que a gente comentou em relação à creatinina e débito urinário, ou seja, né, os marcadores, os biomarcadores utilizados para o diagnóstico da IRA, existem estudos na literatura, né, abordando o papel de biomarcadores outros, biomarcadores de dano celular, biomarcadores, né, de alteração de função hemodinâmica, de filtração glomerular. Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso mais à frente. E qualquer porção do nosso néfron pode ser acometido. Então, a gente pode ter desde acometimentos, né, chamados de pseudoíra, ou seja, uma diminuição da secreção de creatinina mediada por droga. Um grande representante é o trimetoprim, né? Então eu posso ter uma alteração na creatinina, mas não necessariamente isso gerando, né, ou seja, isso refletindo a agressão da droga. Seria mais um efeito dessa diminuição da secreção de creatinina, tá? A gente pode ter alterações a nível glomerular e vascular, né, com glomerulopatias secundárias, né, ao uso de algumas medicações, ou uma microangiopatia trombótica causada por droga. Alterações no túbulo proximal, né, como necrose tubular aguda, nefrite intersticial aguda, ou até mesmo tubulopatias, tá? E alterações mais a nível de ducto coletor, né, e de túbulo distal, porções mais distais do nosso néfron, como alterações, né, a nível de acidose tubular renal, diabetes insípidos nefrogênico e as nefropatias por cristais ou as cristalopatias. Tá? Então, é bastante complexo esse painel. Já é difícil a gente conseguir estabelecer essa relação causal, e a droga e as drogas, né, elas podem fazer diversos padrões de acometimento diferente, tá? Então, pensando nisso, existiu uma proposta, né, em meados de 2015 para 2016, de tentarmos dividir esse padrão de acometimento em 4 fenótipos, tá? Onde eu teria um fenótipo de injúria renal aguda, e dentro desse fenótipo a gente colocaria as apresentações de necrose tubular aguda, nefrite intersticial aguda, ou, mais raramente, a nefrose osmótica. Um padrão de desordem glomerular, um fenótipo glomerular, paciente que abra um quadro de proteinúria, hematúria, né, quadros mais clássicos de acometimento glomerular. Um padrão de nefrolitíase ou cristalopatia, então formação de cristais, formação de cálculos, né, ou evidência de processo, né, obstrutivo a nível intratubular, e as disfunções tubulares, ou seja, as tubulopatias adquiridas pela medicação, em qualquer porção desse túbulo, seja túbulo proximal, como, por exemplo, na acidose tubular proximal, né, o Fanconi, ou os padrões mais distais, né, a TR distal, diabetes insípidos, né, ou padrões incompletos de tubulopatia. A literatura traz, né, para a gente como o principal representante, o principal fenótipo que nós vamos ter é o fenótipo IRA, tá? E dentro da necrose tubular aguda, o antimicrobiano que mais responde por esse padrão, né, de acometimento, que é o mais frequente em termos epidemiológicos, seria o aminoglicosídeo. E, em termos de nefrite intersticial aguda, o grupo dos beta-lactâmicos. Então, agora, a gente dividindo um pouquinho sobre esses fenótipos, as principais drogas e as suas particularidades, nós vamos focar muito mais nesse fenótipo IRA, já que ele é o mais prevalente, né, é o que tem aí mais representantes, e depois pincelar um pouquinho sobre os demais. Então, dentro do fenótipo IRA, no padrão de acometimento de necrose tubular aguda, esses seriam os 5 principais representantes: aminoglicosídeo, anfotericina, colistina, o foscarnet e a vancomicina. Então, falando um pouquinho sobre os aminoglicosídeos, a literatura a IRA
10 a 25% dos pacientes expostos aos aminoglicosídeos, que além, né, das comorbidades, como a gente já comentou, a terapia prolongada, né, acima de 7 a 10 dias de uso, a gente já aumenta o risco desse paciente evoluir com a complicação, né, com esse evento adverso, e o uso concomitante com outras nefrotoxinas, como já havíamos abordado. O padrão, a história natural, seria uma IRA após 7 dias de IRA não oligúrica e associado a alterações eletrolíticas clássicas, né, como hipomagnesemia e hipocalemia. Isso acontece por quê? Né? Depois que a droga é filtrada, 10 a 20% tem interação com receptores megalina cubilina na superfície apical desse túbulo proximal, e uma vez, né, sendo internalizados por endocitose, você tem acúmulo dessa medicação, do aminoglicosídeo em lisossomos, isso induz uma injúria estrutural e formação de corpos mieloides, que vão acabar, né, culminando com injúria mitocondrial, apoptose e necrose. Então aqui, deixa eu só colocar um apontador. Não deu certo. Bom, enfim, então aqui, né? A gente tem aqui representado essas bolinhas vermelhinhas, né? O aminoglicosídeo. Então, eles têm essa comunicação, esse contato com esses receptores megalina cubilina, são internalizados, sofrem endocitose, vão para dentro dos lisossomos, isso leva, né, à formação dos corpos aqui, e levando, né, a disfunções intracelulares de estresse oxidativo, agressão direta das membranas e alterações a nível mitocondrial. Essa célula tubular, ela acaba evoluindo com o processo de apoptose e necrose celular. E lembrar que esse mecanismo, né, de toxicidade, ele tem tanto a lesão direta, como a gente comentou, tá? Como também a formação, né, de dumps, que são produtos de damage celular, né? Ou seja, depois que a célula sofre a agressão, ela libera diversos mediadores, diversas proteínas, que também vão fazer processo, né, de lesão e processo, né, de inflamação a nível intracelular, levando à formação, né, de ativação de diversos receptores, esse inflamassoma, como é chamado, né? Isso acaba levando à alteração, né, a liberação, né, de mediadores inflamatórios, substâncias pró-inflamatórias, recrutamento de células imunológicas, né, infiltração, né, dessas células, e levando a também, né, um prejuízo nesse funcionamento celular e culminando com a morte celular. Então, tanto a morte programada via apoptose como a morte por necrose. Tá? E quais seriam, então, as estratégias para a gente tentar minimizar a toxicidade pelos aminoglicosídeos? Claro que, né, a principal estratégia quando a gente fala em uma toxicidade medicamentosa é não usar a medicação. Infelizmente, nem sempre a gente tem essa opção. Então, quando a gente não tem a opção, né, de não utilizar, o que a literatura traz para a gente é que a administração de uma única dose por dia de aminoglicosídeo minimiza, né, essa toxicidade em comparação com doses fracionadas. Existe sim uma diferença entre os 3 principais representantes, né, a amicacina, a autobramicina versus gentamicina. Então, a gentamicina ela tende a ter um padrão mais nefrotóxico em comparação com a amicacina e a autobramicina, tá? Quando o paciente tem a indicação do uso, evitar o uso concomitante com outras nefrotoxinas e sempre corrigir os distúrbios eletrolíticos associados, né? Tem alguns estudos que tentaram mostrar essa relação. Se eu tenho um paciente com hipocalemia, hipomagnesemia, isso potencializa o efeito tóxico, ninguém entende muito bem como isso acontece, mas a recomendação é que sempre sejam corrigidos os distúrbios eletrolíticos em vigência do uso desse antibiótico, dessa antibiótico terapia. O tratamento tem que estar, né, no máximo 10 dias, né? A gente tem um problema grande em relação às infecções hospitalares, né, e multidroga resistentes, que muitas vezes demandam um tratamento mais longo, tá? Mas isso também vem sendo bastante rediscutido, né? Nos grupos de infectologia, tem alguns trabalhos mais recentes mostrando que o desfecho clínico do paciente, quando a gente faz um ciclo curto versus um ciclo longo de determinados antimicrobianos, parece não ter tanta diferença como no passado se acreditava. Mas é ainda algo bastante polêmico e algo que ainda não há um consenso em relação a isso. Tá? E quando disponível, a monitorização terapêutica da droga, né? É muito difícil, né, isso ser encontrado, né, ser disponível, mas o ideal seria manter os pacientes com concentrações abaixo de 2 microgramas por ml. Vancomicina. Vancomicina é a droga que nós mais estudamos aqui no nosso grupo, né? E é a droga que é mais estudada mesmo, né?
em relação a efeito tóxico. A gente tem 5 a 7% dos pacientes expostos podem evoluir com IRA, tá? A incidência pode aumentar bastante, até 40% se uso concomitante, e a principal nefrotoxina, né, já mostrada em termos desse risco, é a piperacilina com tazobactam, em associação com a vancomicina. Então, é uma associação que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque ela potencializa muito esse efeito tóxico da vanco, tá? O padrão, né, a história natural é que a IRA ela se apresente após 4 a 8 dias do início da terapia, e o mecanismo de ação ele é um pouco ainda nebuloso, mas acredita-se que a vancomicina ela atravesse a membrana basolateral do epitélio tubular proximal, via transporte de ácidos orgânicos, e também via transporte mediado por receptores megalina-cubilina, tá, na superfície apical. O padrão de lesão tubular também é mediado por estresse oxidativo, ativação de vias inflamatórias e complemento, lesão mitocondrial e apoptose celular, muito semelhante, né, à cascata de eventos intracelulares, como a gente abordou em relação aos aminoglicosídeos. E também, né, temos algumas evidências mostrando formação de precipitados de vancomicina com a uromodulina, as proteínas de Townes-Horsfall, fazendo obstrução de lúmenes tubulares, mas esse parece ser o mecanismo menos importante de toxicidade, tá? E aí, quais seriam, então, as estratégias para minimizar essa toxicidade pela vancomicina? Evitar o uso concomitante com outras nefrotoxinas, aqui o destaque para evitar a piperacilina tazobactam. A dose máxima, né, isso é bastante complicado, né, mas a literatura mostra esse risco assim, fica muito alto. A diluição de 5 a 10 miligramas para cada ml e uma infusão de 500 miligramas a cada 30 minutos para a gente evitar outros padrões de toxicidade, tá? E a vancomicina, nós temos uma grande vantagem em relação aos demais antimicrobianos, que é a possibilidade da monitorização terapêutica da droga. Ela é mais viável, mais acessível na maior parte dos centros, tá? O que nós temos hoje, né? Um guideline mais recente de vancomicina de 2020, que a questão curva resposta terapêutica dinâmica da dependente. De você e essa razão 30 a 60 minutos antes da administração da próxima dose. E essa concentração em vale, ela já sofreu bastante variação nos últimos anos, né? Ela já foi em níveis mais elevados, e agora, o que a gente sabe é que esses níveis, essas concentrações, seriam entre 10 e 20 miligramas por litro, e dando-se preferência de 15 a 20 miligramas litro se forem infecções mais graves, né? Pacientes mais graves, tá? No entanto, a gente tem diversas literaturas mostrando que mesmo dentro dessa faixa terapêutica, que já é uma faixa estreita, a gente tem a nefrotoxicidade acontecendo, tá? E a importância dessa monitorização toxinemia em pacientes instáveis e semanal na população de pacientes com alteração de função renal, nos pacientes com IRA. Nós temos, né, 3 trabalhos que eu vou mostrar para vocês de forma bem breve, mas tentando melhorar um pouco, lapidar um pouco, né, esse padrão da monitorização terapêutica de droga, que é tão por questão logística, custo e até disponibilidade, né, de aplicativos, softwares que façam, né, a transformação bayesiana para a gente calcular essa razão da área sobre a curva de concentração unitária mínima, ainda se utiliza bastante a concentração do vale, tá? Então, esse primeiro trabalho foi uma coorte unicêntrica de 135 pacientes de enfermaria, pacientes não críticos, tá? E que avaliou o perfil das causas de IRA, né? Todos os critérios para a gente conseguir determinar que, de fato, foi a vancomicina que levou a essa alteração de função renal. Isso não é uma tarefa muito fácil, então o nosso N de pacientes excluídos é muito grande sempre, né? E o que a gente conseguiu identificar na regressão de Cox é que uma das variáveis mais relacionadas, né, à apresentação de IRA foi a concentração, né, dessa vancomicina entre o 4º e o 6º dia, tá? Ou seja,
no quarto e sexto dia, quando a gente atinge um determinado valor de vancocinemia, isso já pode predizer para a gente o aparecimento da IRA alguns dias depois. E quando rodamos, né, os valores de cutoff, encontramos esse valor acima de 21,5, ou seja, um valor muito próximo daquilo que a gente ainda consideraria como, né, como janela terapêutica. Tá? Então, níveis, né, concentrações acima de 21,5 nessa população de pacientes de enfermaria poderiam, né, ser a predição de IRA, antecipando, né, o diagnóstico da IRA em pelo menos 3 dias. Quando a gente vai para a população de paciente crítico, né, a dificuldade de se incluir pacientes é maior, por todas as características que nós comentamos, né, de múltiplas outras exposições e dificuldade de se estabelecer de fato a relação causal, droga e o seu efeito. Então, incluímos 63 pacientes e encontramos, né, como também era de se esperar, um perfil diferente dos pacientes não críticos, ou seja, a concentração entre o segundo e quarto dia que se mostrou, né, um preditor aí de aparecimento da IRA. E não só isso, mas também como desfecho, né, ou seja, pacientes que tenham valores, né, concentrações acima de 17,5 miligramas por decilitro por litro entre o segundo e o quarto dia, além deles, né, disso se mostrar um preditor de evolução para IRA, também um preditor de evolução para desfecho negativo, né, para óbito. Também antecipando, né, o diagnóstico da IRA em pelo menos 48 horas. E um outro estudo, né, também uma coorte unicêntrico, de 94 pacientes de enfermarias clínicas e cirúrgicas, que avaliou o papel de biomarcador, né, usou o NGAL urinário para tentar fazer, né, essa avaliação. E mostrando, né, que o NGAL urinário teve um perfil, né, de apresentação de capacidade de predizer IRA muito semelhante à vancomicina nesse mesmo período de entre o quarto e o sexto dia, mostrando que a vancocinemia, né, a concentração, a monitorização da vancocinemia, ela é um biomarcador bastante valioso, pode ser utilizado e, em comparação com esses outros biomarcadores de dano celular, muito mais acessível e mais barato. Tá? Quando vamos para a anfotericina, o antifúngico, né, então a gente sabe que temos disponível, né, 3 apresentações, a anfotericina desoxicolato, que seria o standard, e 2 apresentações que são lipossomais, né? Complexo lipídico e lipossomal. O grande problema da porção standard é que o desoxicolato, ele aumenta a solubilidade, né, da anfotericina, e essa parte hidrofóbica, ela se liga ao ergosterol da membrana citoplasmática do fungo, e é assim que esse antifúngico age, tá? Inserindo poros e canais na membrana do fungo, e com isso extravasando eletrólitos, extravasando carboidrato, proteína e morte celular. O problema é que, quando a gente utiliza esse antimicrobiano com desoxicolato, algo bastante semelhante acontece também, né, com o colesterol, com a superfície lipídica que temos na membrana tubular. Então, o mecanismo, né, de toxicidade renal, ele é bastante semelhante ao mecanismo que é buscado em termos de efeito terapêutico, né, do antifúngico. Então, é bastante prevalente, né, a presença de hipocalemia, hipomagnesemia e perda da capacidade de concentração renal nesses pacientes que fazem toxicidade por anfotericina. E existe também um mecanismo associado que é um aumento, né, de permeabilidade das células da mácula densa e ativação inadequada de feedback túbulo-glomerular, ou seja, eu faço uma vasoconstricção da arteriola aferente excessiva e uma redução consequente da taxa de filtração glomerular. Tá? Em geral, a história natural da IRA associada à anfotericina após 4 a 5 dias de uso, e as estratégias que a gente teria para minimizar essa toxicidade, além de evitar o uso concomitante de outras nefrotoxinas, é fazer a expansão volêmica com solução salina. Né? Encontramos, né, alguns relatos em literatura, algumas descrições, que 500 ml, ou antes da administração, ou até dividido antes e após, né, tende a diminuir essa ativação do feedback túbulo-glomerular e minimizar o efeito tóxico da anfotericina desoxicolato. Tá? E o uso das formulações lipídicas, seja complexo lipídico ou lipossomal, por não terem esse desoxicolato, tem um efeito nefrotóxico menor. Tá? O problema é a questão custo e acessibilidade a essas formulações. Aqui também merece destaque a importância da correção dos distúrbios eletrolíticos em vigência, né, do insulto, da IRA, corrigindo a hipocalemia e a hipomagnesemia, e o ajuste posológico. E a colistina. Né? A colistina, nós temos 2 principais representantes, que é a colistina, o colistimetato, né, que seria a polimixina E, e a polimixina B. Tá?
Os mecanismos celulares envolvem também estresse oxidativo, apoptose, né, via lesão mitocondrial e vias do retículo endoplasmático, e parada do ciclo celular e autofagia. Existe, né, um estudo, inclusive, com participação brasileira, né, um grupo do Rio Grande do Sul, mostrando que essa nefrotoxicidade ela é mais prevalente nos pacientes tratados com a colistina, né, o colistimetato, em comparação com a polimixina B. Tá? Tanto que hoje, né, a recomendação é que a polimixina B, a gente nem faça mais o ajuste posológico. Mas a gente não pode esquecer que ela tem, sim, né, na gênese, né, no mecanismo de ação, um risco nefrotóxico, principalmente associado a outras nefrotoxinas. E as estratégias, né, então, de novo, o ajuste posológico principalmente para polimixina E, preferir a poli B em relação à poli E sempre que possível, e o uso concomitante de outras nefrotoxinas deveria ser evitado. E o foscarnet, que é utilizado principalmente para tratamento, né, de citomegalovirose refratária ao ganciclovir, ele tem esse perfil de toxicidade direta às células tubulares renais e formação de cristais nos capilares glomerulares. O período, né, de apresentação da IRA é um pouco mais variável em comparação com os outros coleguinhas, né, que a gente falou, entre 6 e 15 dias do início da medicação, e também pode estar associada a distúrbios eletrolíticos de de cálcio e magnésio. Estratégias: evitar o uso concomitante, o ajuste posológico, e aqui também teria um papel a expansão volêmica, com solução salina, né? Aqui a literatura traz até a possibilidade de uma dose um pouco maior, não só 500 ml, mas até 1.000, antes ou dividido antes e após a administração da medicação. Quando a gente vai, né, para essa outra forma de toxicidade, dentro ainda do fenótipo IRA, a nefrite intersticial aguda, o nosso rol de medicações só aumenta, né? Então, diversas medicações podem causar, aqui, claro, só os antimicrobianos destacados, né? Merece destaque, como a gente já falou, os beta-lactâmicos, né? Então, cefalosporinas, né? Anêmicos, que o principal mecanismo também pode se apresentar como nefrite intersticial aguda. O que elas vão ter em comum, né? Essas medicações, essas drogas, elas vão funcionar como um apteno ou um proapteno. Essa droga, ela vai, esse apteno ou proapteno, ele vai funcionar como um antígeno, tá? E tendo, né, aqui toda uma sequência de ativação da resposta imune adaptativa, mediado aqui pelas células apresentadoras de antígeno. E com isso, a gente tem, né, o carreamento desse apteno ou proapteno, né, até os linfonodos, né, regionais, e ativação, né, de cascata inflamatória. Então, é uma reação imunomediada, tá? E de todas as nefrites intersticiais agudas, né, 70% ou próximo disso é causada por drogas, por medicações. Tá? Não só os antimicrobianos, mas eles estão dentro de... Tende a ser depois, né, de 1 até 2 semanas da exposição da droga culpada, e traz para a gente desafios no diagnóstico e no manejo, né? Muitas vezes é uma entidade subdiagnosticada, demora-se muitas vezes a pensar nessa hipótese diagnóstica, tá? E depois existem dúvidas, né, em relação ao tratamento, ao manejo desses pacientes com a nefrite intersticial aguda, tá? Então, o que é utilizado? De racha, a presença de eosinofilia, né, no hemograma, a presença de piuristério, cilindros, né, de leucócitos, eosinófilos na urina, ou até alguns biomarcadores urinários. Tá? A biópsia seria, né, o padrão ouro para a gente poder fechar esse diagnóstico, mas muitas vezes existe aquela dúvida, né, se tem condições de fazer esse procedimento e ponderar riscos versus benefícios. Tá? Uma alternativa não invasiva seria a cintilografia com galho 67, como uma possibilidade de avaliação desse padrão inflamatório. E uma vez suspeitada e diagnosticada a nefrite intersticial aguda, a ideia é que a droga seja descontinuada e existe dúvidas em relação ao uso ou não da corticoterapia. Tá? O que nós temos são estudos observacionais
né, nenhum estudo grande, mas nesses estudos observacionais que mostram o papel do corticoide, né, seria aí um uso de 4 até 6 semanas. Existe também a dúvida de qual o melhor momento para se iniciar o corticoide. Quanto mais precoce, antes da gente ter instalação de fibrose, mas muito precoce, às vezes esse paciente pode estar ainda com uma infecção não controlada e o risco que esse paciente pode correr. Então, existem vários questionamentos, né, que podem atrapalhar o diagnóstico e também o tratamento, o manejo adequado desse padrão de toxicidade. Em relação ao fenótipo tubular, né, então, aqui destaque para esses 4, né, antibióticos, antimicrobianos, o foscarnet novamente, né, então, além do mecanismo que a gente comentou de NTA, ele também pode fazer um fenótipo tubular, tubulopatia, além do tenofovir, que acho que é o grande representante da classe, né, dos antimicrobianos, é um antirretroviral utilizado no tratamento da infecção pelo HIV, tá? E essa apresentação tubular, ela pode ser bastante variável, né? O fenótipo, dentro do fenótipo tubular, a apresentação, a tubulopatia mais apresentada é as tubulopatias proximais, então síndrome de Fanconi-like, né, medicamentoso, tanto tubulopatia completa quanto incompleta, parcial, tá? Então, os pacientes precisam ser avaliados em relação a isso. O que a gente teria, né? Presença de hipofosfatemia e um aumento, né, na nossa fração de excreção de fósforo, tá? Uma hipomagnesemia, né, com diminuição também sérica de potássio, né, uma hipocalemia com perda renal de potássio, uma fração de excreção também aumentada, e no contexto da tubulopatia proximal, alteração também a nível de uricemia, né, uma hipouricemia e uma hiperuricosúria, tá? O tenofovir, como a gente comentou, né, ele está relacionado a ir em 12 a 24% dos pacientes, e o mecanismo de ação dele, né, uma disfunção tubular secundária, por conta da secreção, né, do tenofovir ali a nível de túbulo proximal. Então, aqui mostrando do ladinho aqui da membrana basolateral para dentro da célula, né, o tenofovir, eles aniônicos, nível celular, da capacidade cúmulo intracelular e vão culminar com aquelas mesmas alterações que nós comentamos a nível mitocondrial, apoptose e necrose celular. O fenótipo glomerular, né, que ele é o menos frequente de todos, e dentro dos antimicrobianos merece destaque a rifampicina, tá? Esse fenótipo glomerular, ele pode tanto ser por injúria celular direta, levando a microangiopatia trombótica, ou a doença de lesão mínima secundária, tá? Ou ainda GESP secundária, ou ainda uma injúria mediada por complexos imunológicos, fazendo padrões aí tanto de vasculite ANCA, membranosa, né, podem estar relacionados. Dos antimicrobianos, a rifampicina é uma que merece destaque para essa apresentação, esse fenótipo glomerular. O problema é que a nossa literatura é ainda mais escassa nesse fenótipo, basicamente relatos de casos ou séries de casos mostrando essa toxicidade. E o fenótipo nefrolitíase, ou cristalopatia, que como representante dos está em todas, né? Ele tem um perfil aí de apresentação bastante amplo, tá? E lembrar que o mecanismo ele não é somente de obstrução intratubular. Então, nós temos a formação, sim, dos cristais urinários, tá? Mas esses cristais urinários, eles vão induzir todo um processo, vão ser internalizados, né, endocitados, e a nível intracelular, eles vão desencadear uma resposta inflamatória, tá? Mediada aqui por células dendríticas, macrófagos, e esse processo inflamatório com recrutamento de leucócitos, aumento de permeabilidade vascular, vasodilatação, ativação de complemento, aquela ativação dos DAMPs, né, os produtos de damage, tá? E os Toll-like receptors. Então, não é só mecanismo obstrutivo, mas também inflamatório a nível intracelular. E o que a gente pode fazer, né? Então, a literatura também não é tão robusta, né, em relação a isso. Basicamente, em todos esses cenários, todas essas medicações que podem formar cristais a nível intratubular, basicamente a nossa grande missão é manter a euvolemia do doente, ou seja, evitar hipovolemia, tá? Para ciprofloxacina e levofloxacina,
A gente tem que evitar urinas alcalinas, porque na urina alcalina eu tenho maior precipitação desses cristais de ciprofloxacina e levofloxacina. E para o aciclovir, né, a gente tem algumas outras particularidades, que é a velocidade de administração. Então, além da dose, a velocidade com que essa droga é administrada tem bastante impacto. Tá? Ou seja, a gente tem que fazer uma infusão entre 2 a 3 horas, pelo menos, né, em relação ao aciclovir endovenoso. Em relação à resposta, né, então, o tratamento da IRA, droga induzida, é dependente do fenótipo de apresentação, da gravidade da injúria, das condições clínicas do paciente. A monitorização cuidadosa tem que ser diária, né, com a função renal, débito urinário, parâmetros do controle do foco infeccioso e, sempre que disponível, realizar a monitorização terapêutica da droga. A indicação do suporte renal agudo não difere tanto em relação às outras etiologias de IRA, ou seja, a indicação ainda será ou por urgências dialíticas clássicas, ou quando for identificado o gap entre a demanda versus a capacidade renal, mas lembrar que no contexto da nefrotoxicidade, a terapia dialítica, né, o suporte renal agudo, ele pode ser utilizado com o intuito de remoção da droga e minimizar o dano renal. Tá? E lembrar que para essa remoção acontecer pela diálise de forma eficaz, a gente tem que lembrar que o peso molecular do antimicrobiano ele é importante, o grau de ligação dele a proteínas, volume de distribuição e as características relacionadas à nossa prescrição dialítica. Qual que é o método dialítico que esse paciente está recebendo, né? Qual que é a sua prescrição. Tá? Existe uma grande dúvida, né? Nesse cenário de remoção da droga, em que momento seria o mais adequado a gente fazer a indicação. Não existe isso na literatura bem documentado, né? Qual que é o melhor momento. Basicamente, a gente tem que ponderar riscos da nossa terapia versus os potenciais benefícios. Então, quando a gente identificar que eu tenho uma concentração tóxica do antimicrobiano, uma piora progressiva de função renal, se eu vejo que esse clearance da droga ele vai ser dependente dessa função renal, e eu vejo que essa função renal, essa taxa de filtração está cada vez menor, com uma velocidade de clareamento da droga cada vez menor, né? Talvez seja o momento da gente pensar na indicação do suporte. Mas esse momento ele é bastante ainda dúbio, né? Bastante ainda duvidoso. Em relação, né, à remoção, lembrar que drogas que são bastante removidas na diálise, né, nos métodos dialíticos de uma maneira geral, a mitacina, a gentamicina, a fluconazol, tá, em torno de mais de 80%. A vancomicina depende bastante da modalidade dialítica, né, variando entre 40% até 60%, dependendo do tempo da terapia hemodialítica. E drogas que não têm uma remoção significativa relevante, né, como anfotericina, ciprofloxacina, linezolida e tecoplanina. Lembrar, como a gente já falou, dos fatores que envolvem essa remoção, né, então, tanto fatores relacionados à droga, quanto fatores relacionados ao tratamento dialítico. Tá? Os pacientes que sobrevivem, né, que respondem bem, é a maior parte. Esses pacientes, eles tendem a ter um padrão de IRA não oligúrica, uma recuperação depois que a gente descontinua a droga e depois que as medidas são realizadas. Mas é importante lembrarmos do segmento ambulatorial a médio e longo prazo, por conta dos riscos, tanto renais quanto cardiovasculares nesse período pós-IRA. Como falamos, né, nas áreas de pesquisa, então pesquisas em epidemiologia, confirmação etiológica, estratégias preventivas e resposta à nefrotoxicidade ainda são bastante limitadas, né? Não temos para todas as medicações, todas as drogas, e para as que temos, né, linhas de pesquisa em andamento ou trabalhos já publicados, ainda existem gaps de conhecimento que precisam ser respondidos. E o foco, né, que é sugerido hoje é na monitorização terapêutica da droga e em conceitos farmacocinéticos e farmacodinâmicos para melhorar esse manejo e, claro, né, visando melhorias em termos de desfecho. Nossa grande preocupação é isso, né? A gente precisa evitar a nefrotoxicidade, mas também não queremos que o nosso paciente fique descoberto, ainda mais quando se trata de um antimicrobiano. Como estratégias gerais de prevenção, então nós abordamos as estratégias específicas, né, droga a droga, as principais. Existe toda uma discussão, né, na literatura em relação a alertas eletrônicos que poderiam ser implantados nos serviços visando a diminuição desse risco, né, de nefrotoxicidade. A literatura ainda é um pouco controversa, polêmica, a gente tem estudos mostrando o papel benéfico de que um alerta eletrônico poderia trazer, e com isso, né, fazendo as equipes pensarem mais nesse potencial nefrotóxico
evitar, né, a concomitância de drogas nefrotóxicas, o tempo, ou seja, trabalhar para tirar o antibiótico o quanto antes, se for possível, tá? Para evitar que esse paciente evolua com IRA. Então, esses seriam pontos benéficos, pontos favoráveis para se ter um alerta eletrônico. Por outro lado, né, pontos desfavoráveis, ou seja, muitas vezes, né, a literatura traz, se eu não tenho alternativa, quer dizer, de que adianta eu ficar recebendo um alerta eletrônico de que, olha, esse paciente está em risco? Eu sei que ele está em risco, eu não tenho outra opção. E isso traz apertando lá para avançar, para aquilo não me atrapalhar na minha rotina assistencial. Tá? Então, existe essa ponderação. E eu trago aqui para vocês, né, esse é só um exemplo, né, que é encabeçado pelo professor Goldstein, da estratégia Ninja, né, que ele fez na população pediátrica, né, no grupo do Hospital de... Desde 2015 para 2016, né, ele vem trabalhando com isso, inicialmente com seus resultados unicêntricos, agora, mais recentemente, explorando isso inicialmente 8 serviços de acompanhamento pediátrico e agora em torno de 12. E como funciona esse alerta, né, desse Ninja? Os pacientes que recebem 3 ou mais medicações nefrotóxicas, eles já entram como paciente de alto risco, ou o paciente que esteja em uso do aminoglicosídeo por 3 ou mais dias. E uma vez que acontece, né, que esse alerta eletrônico ele é disparado, isso gera, né, um alerta principalmente para o farmacêutico, né, um farmacêutico clínico envolvido nesse projeto, e aí ele vai olhar quais seriam as possibilidades de troca e, basicamente, né, fazer monitorização da função renal diariamente desses pacientes para fazer um diagnóstico mais precoce dessa IRA e poder fazer o manejo adequado, tá? Então, os resultados foram bastante interessantes. Então, desde esses primeiros resultados de 2016 publicados, né, ele conseguiu mostrar que esse alerta, né, ele diminuiu, né, a taxa de exposição a essas medicações nefrotóxicas em 38% e a taxa de IRA, né, nefrotóxica em 64%. Então, são dados bem animadores. Claro que na população pediátrica, ele sempre comenta, né, a possibilidade de disso ser, sim, né, transladado, né, aplicado na população de adultos, mas os resultados que nós temos hoje na literatura para adultos tem essa polêmica, tem resultados favoráveis e resultados desfavoráveis. Mas aqui cabe uma consideração. Esse alerta ele não é puramente eletrônico, né? Ele tem a intervenção de equipes, né? Tem um farmacêutico ali, clínico de olho, né? Isso gera um approach, né? Ou seja, não é simplesmente um alerta. Existe também uma busca ativa desses casos e uma intervenção ativa em cima desses pacientes. E é isso que parece ser interessante. Não basta um alerta eletrônico, tem que ter toda uma abordagem por cima. E, claro, né, sempre que possível, evitar o uso da nefrotoxina, né, buscar sempre uma opção menos tóxica, lembrar sempre de fazer a correção das doses de acordo com a função renal, e essa correção ela tem que ser dinâmica, e descontinuar a nefrotoxina, né, sempre que identificarmos, né, a alteração e que seja possível essa mudança. Tá? Basicamente, então, a monitorização terapêutica da droga, confirmar se o paciente está na concentração desejável, esses ajustes posológicos dinâmicos, como falou, porém a gente cai de novo numa pergunta. Qual seria a melhor ferramenta para estimar essa taxa de filtração glomerular? Então, se eu tenho que corrigir baseado na filtração glomerular, como é que eu vou fazer isso? Né? Então, o que a gente tem hoje, né, são recursos, né, de estimativa de filtração glomerular que também não são validadas na população com IRA. São recursos, né, são aplicativos que fazem essa estimativa, mas que foram desenvolvidos por uma função renal no seu estado estável, não um paciente em pior instalação do insulto, também nem numa fase de recuperação de função. Então, essas equações que a gente acaba utilizando à beira do leito, elas acabam superestimando, né, nessa fase de instalação do insulto, porque a gente está num cenário de IRA, um estado não estável de creatinina. Então, né, não é a melhor ferramenta. Há alguns anos, né, foi até apresentado um recurso, um dispositivo transdérmico, que, através da injeção, né, de um radiofármaco, ele consegue captar e mapear, né, qual que é a real taxa de filtração glomerular em tempo real, como se fosse um monitor ali à beira do leito do paciente. O problema é que é invasivo, né, usa um radiofármaco, é uma substância exógena para fazer essa quantificação, todo um custo envolvido. Então, estamos muito longe, né, de ser essa a maneira mais adequada para a gente conseguir aplicar a nível assistencial,
mas sabendo também que essas equações à beira do leito, elas não são a melhor ferramenta. É o que a gente utiliza na prática, mas não são a melhor ferramenta. Então, fica, né, a questão desse ajuste ser sempre dinâmico, sempre se reavaliando o contexto. Então, voltando aqui para o nosso caso clínico, né, a paciente fez uma injúria renal aguda, estágio 3, ela saiu de uma creatina basal de 0,7, atingiu 7 de creatinina, né? A forma de apresentação, né, o tempo de instalação, então, em 3 dias ela saiu de 0,7 para 7 de creatinina. Eu não apresentei ali para vocês, só para também não ficar óbvio, mas um exame de urina 1 sem sedimento identificado, a princípio, não tinha eosinofilia, não tinha outras alterações, não tinha rash cutâneo, não tinha febre, não tinha nenhuma outra apresentação clínica, sinal ou sintoma clínico, e nenhum outro achado laboratorial. Tá? Então, a princípio, foi interpretado como um fenótipo nefrolitíase e a cristalúria pelo aciclovir. Foi feito só o ajuste da dose, hidratação e a diminuição da velocidade de administração, ou seja, uma infusão, né, desse aciclovir em 2 horas, com uma monitorização diária da função renal e todo o bundle da IRA. E aqui, mostrando para vocês a evolução dessa creatinina. Então, de 7, quando começamos, né, as medidas clínicas, e a sua evolução diária, de 7 para 6,1, para 3,3, 1,4, e voltando aqui para próximo do seu basal, depois de 4 dias. Então, como considerações vagas, envolve ajuste da dose, principalmente se a gente está falando daquela reação do tipo A, e suspensão da droga se reação do tipo B, imunomediada. Evitar ao máximo o uso concomitante de nefrotoxinas e sobreposição de outros insultos renais, que possam comprometer esse quadro. Lembrar que essas equações de estimativa são superestimativas, né, no cenário de IRA, né, e que sempre que possível realizar a monitorização terapêutica da droga. Tá? A indicação de suporte renal agudo deve seguir os mesmos princípios, né, das outras etiologias de IRA, urgência dialítica, o gap, demanda, capacidade, mas sempre lembrar que ela pode ter esse potencial de remoção da droga, principalmente no caso da vancomicina e do aminoglicosídeo, tá? Mas que ainda temos um gap muito grande de conhecimento nessa área de nefrotoxicidade, de remoção, né, de monitorização terapêutica da droga no cenário desses pacientes. Acho que é isso. Obrigado, pessoal. Bom, excelente apresentação, Helder. Muito obrigada mais uma vez. E eu vou abrir aqui para as perguntas, né? Excelente, eu acho que poucas dadas da plateia. Eu passo, doutor. Dá muito... Também ver se muito. Como é que vocês fazem o protocolo de dosagem de vancomicina em Botucatu? A gente está revendo o nosso aqui, vocês fazem para todos de alto risco, vocês fazem só uma vez instalada a lesão renal? Como é que vocês monitorizam isso? Legal, ótima pergunta. A gente tem uma parceria muito grande, né, com o nosso grupo de controle de infecção relacionado à assistência à saúde, né, as CCIRAs da instituição. Então, o protocolo, né, hospitalar é que todo paciente em uso de vancomicina, ele vai ter a sua monitorização, ser a frequência em que isso vai acontecer, né, de acordo com o risco e o cenário que esse paciente se encontra, né. Então, aqui a gente tenta fazer dessa maneira mesmo, né, pacientes de baixo risco, essa monitorização antes, né, entre a terceira e quinta dose, depois uma monitorização semanal, e para pacientes de alto risco, para pacientes ou que já estejam, né, em injúria renal aguda, essa monitorização diária, né, para esse ajuste ser mais fino. Helder, infelizmente, eu vou precisar encerrar, porque eles estão aguardando a sala aqui para poder usar para a próxima reunião, mas se as pessoas tiverem... As cabecinhas estão aí no vidro, vai dar para ver. Tudo grudado ali no vidro, parece um aquário. Mas
Eu vou novamente te agradecer muito. Se tiverem perguntas, depois eu repasso para você. Muito obrigada pela sua aula mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, pelo convite, pela gentileza, e fico à disposição, tá bom? Muito obrigado. Um abraço, pessoal.